Os 4 monstros e as 4 habilidades lendárias. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os pontos fortes e fracos do Ayanokoji, do Yuichi, do Light Yagami e do Yohan. Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Se tu puder deixar um like nesse vídeo, tu vai ajudar muito o meu trabalho e eu vou ser eternamente grato a tu. Ayanokoji. Ponto forte, networking. Ponto fraco, acúmulo de inimigos. De todas as habilidades lendárias que tu deve ter, tais como carisma, comunicação, manipulação, soft skills, a networking é a top número 1. Toda a tua grana e todo o teu poder vem da networking. O Ayanokoji sabe disso e utiliza isso a favor dele. Ele tá sempre trocando ideia com um e outro membro da escola. Por quê? Para ter conexão emocional, para fazer rapport. O rapport, a conexão emocional, faz com que os sujeitos falem para ti informações importantes. Se tu tá na escola ou no teu ambiente de trabalho, o que tu tem que fazer? Se dar bem com todo mundo. Todos são como pecinhas de xadrez. Alguns são peões, outros são torres, outros são cavalos. Mas todas as peças são igualmente importantes, porque cada um tem um pouquinho de informação, cada um se interessa por um assunto específico, e todos os assuntos referentes às pessoas da tua sala de aula ou do teu emprego, todos os assuntos dessas pessoas são importantes. Imagina que o cara mais pateta da turma ou do teu emprego diga o seguinte, ó: sexta-feira eu vou jogar xadrez com o chefe. Opa, informação importante. O pateta tá se aliando com o chefe, tá fazendo networking com o chefe. Isso é importante, tu pode se aproveitar e ir junto. Em segundo lugar, o chefe gosta de xadrez. O que isso significa? Que tu vai ter que aprender xadrez para convidar, para sutilmente falar, checkmate, e aí o chefe olhar para ti e dizer, opa, tu conhece esse bordão? Esse bordão é de gente que joga xadrez. Tu conhece xadrez? Tu joga xadrez? Tá na hora de comprar um livrinho sobre xadrez e aprender as estratégias de xadrez. Todas as informações podem ser utilizadas a teu favor. Agora, se tu ficar só no teu quarto, só jogando videogame, só no TikTok, tu certamente não tá fazendo networking. Eu já falei sobre o estilo de vida chato do Ayanokoji. Ele não tá lá se divertindo, ele tá o tempo inteiro trocando mensagem. Tu tem a ferramenta mais poderosa do universo nas tuas mãos. Sabe qual ela é? É o celular? Não, é algo que tem dentro do celular. Chama-se WhatsApp, Instagram. É incrível como com WhatsApp, Instagram, e-mail, tu pode chegar em pessoas com mais facilidade. Se eu não tivesse a minha carreira desenvolvida ainda, e não soubesse o que eu queria para o meu futuro, e não soubesse quem fosse as pessoas chaves, os agentes chaves de influência no meu nicho, se eu não soubesse de nada, eu ficaria o dia inteiro no WhatsApp, conversando com uma pessoa, com outra, com uma e com outra, com uma e com outra, descobrindo pontos fortes e fracos, vulnerabilidades e forças de todo mundo para treinar o meu carisma. Eu iria enviar áudios para treinar minha retórica. Eu tentaria entender o universo feminino e masculino, as notícias populares, como que eu poderia juntar uma pessoa com outra, transformar isso em um grupo em que eu sou mais influente, depois criar outro grupo e depois conectar ambos os grupos. Esse é o poder da networking. É tu começar a lidar e influenciar pessoas, começar a negociar, barganhar, blefar, seduzir, encantar, vender.
Networking seria uma prioridade na minha vida, assim, ó. Na verdade, networking é uma prioridade na minha vida. Eu vivo em contato com players grandes. Semana passada eu tava conversando com Abraham. Ontem mesmo eu tava conversando com Nero. Semana retrasada eu tava conversando com Crazy. E assim eu vou. Claro, eu não vou revelar todos os nomes de todo mundo aqui. Tem muito mais gente que eu entro em contato. Pessoas dos bastidores. Pessoas que tu nunca ouviu falar, mas que faturam alto, alto mesmo. Conheci um empresário recentemente espetacular. Fatura alto. Ninguém nem sabe quem o cara é. Ele fica só nas sombras, só nos bastidores. Aquele cara lá, sim, tem poder real. Ninguém pode cancelar uma sombra. Ninguém cancela o inexistente. Ele pode falar o que ele quiser. Sem gravar, é claro, o rosto dele. Que tá tudo certo. Ele passa despercebido. É um cara dos bastidores. Tem muito cara famoso que não pode fazer o que um cara dos bastidores pode fazer. Um cara famoso, dependendo do teu nicho, tu não pode falar qualquer coisa. Acha que a Thaís Carla pode falar qualquer coisa? Acha que o Felipe Neto pode falar qualquer coisa? Não. Mas o Ayano Koji pode, porque ele tá nos bastidores. Ele não é o centro das atenções que todo mundo se volta pra ele. Não, 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 não. Ele é o cara que tá por trás, articulando, pensando, fazendo estratégias. Ele não precisa de votos. Ele precisa controlar quem ganhou os votos. Então, networking é a habilidade superior, suprema. Ponto fraco do Ayano Koji: acúmulo de inimigos. De todos os pontos fracos que eu vou citar aqui nesse vídeo, o pior ponto fraco que pode existir é o acúmulo de inimigos. É assim que governos caem. É assim que políticos perdem seu poder e seu prestígio. É assim que celebridades são destruídas. É assim que tu pode acabar sendo destruído. Por o Ayano Koji ter uma forte networking, ele consegue lidar muito bem com seus adversários. Mas caso todos os adversários atacassem o Ayano Koji simultaneamente, é muito improvável que ele conseguisse vencer. Imagina se a Sasayanagi fizesse uma jogada, o Ryuin fizesse outra jogada, a Kushida tivesse junto. Pô, é muita gente para lidar. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo disso. O Jair Bolsonaro. Ele foi atacado por quase todos os frontes. Artistas da Globo estavam contra ele e a própria emissora em si, que é uma grande força, uma grande potência. Um dos maiores articuladores políticos de toda a história, o Luiz Inácio, que é um dos políticos mais casca-grossas que tem, com o melhor branding que tem. Mas eu não posso falar que tem uma organização chamada STF contra um candidato político. Eu acho que isso não pode ser dito. Todo fronte esquerdista, todo fronte do centro, mais ONGs, mais MBL, mais alguns aliados que viraram de lado. Então, o que aconteceu com o Jair? Perdeu poder e prestígio porque muitos inimigos, é o Lula, é o MBL, é os caras que mandam lá, é os caras que não sei o que, todo mundo simultaneamente. Opa, ninguém é de ferro. Lembrando que este não é um vídeo político e partidário. Eu tô te dando um exemplo de por que pode ser muito perigoso que tu fique acumulando inimigos. E por que esse é um ponto fraco do Ayano Koji. Ele foi acumulando, acumulando. De repente, todos os inimigos se juntam e te ferram feio. Isso é uma estratégia política muito antiga. Tem alguém que é forte demais? Beleza. Eu dou conta de 20% dele.
tu liquida 30% dele, o outro 50%, chega alguém e checkmate. 10% destruído, está acabado o adversário. Então, muito cuidado com o acúmulo de inimigos, porque eles podem se juntar e te deportar do poder. Yuichi, ponto forte, blefe, atuação e análise de personalidade. Ponto fraco, vingativo. O Yuichi nasceu com uma skill que é a de entender a personalidade humana, fazer uma análise em cima e atuar de acordo com a natureza do sujeito que está na sua frente. Vamos supor que haja um cara que é nervoso na tua frente. Tu vai agir de forma pacífica, paciente com ele. Ele é teu adversário, ele tá ali pra te destruir. Deixa-o nervoso. Então, tu tem que saber quem é o teu adversário e aí entra a mágica, a atuação. Vocês devem aprender a atuar imediatamente. Essa é uma das habilidades mais importantes do nosso século. Já ouviu falar em um negócio chamado Instagram, YouTube? Tu acha que as pessoas não estão atuando? Tu acha que o teu youtuber favorito não tá atuando? É claro que tá. O Whindersson Nunes atua. Ian Neves atua. Felipe Neto atua. Lula atua. Tá todo mundo atuando. Pra te vender algo, pra conquistar o teu coração pra uma ideologia, pra conquistar o teu like. Na era das redes sociais, tu vai ser um tolo se tu não atuar. É um mundo falso, um mundo de fantasia, um mundo feito sob medida para causar a impressão que o jovem é milionário, que a ideologia é tão boa. E é tudo falso. É um grande castelo de cartas. É só um peteleco e desmorona tudo. São muito poucos sujeitos que são autênticos aqui na internet, que são verdadeiros, que são fiéis a princípios. Então, no mundo das redes sociais, aprenda a atuar. Agora, em relação à vantagem estratégica do Yuichi, que é o blefe, ela provém do seguinte, ó. A análise do comportamento mais saber atuar. A vantagem estratégica do Yuichi está toda no blefe. Mas esse blefe não é aleatório. É um blefe sob medida. É um blefe com atuação com base na personalidade do inimigo que está à frente. Como é que tu faz para aprender sobre as personalidades? Leia, pelo amor de Deus, os romances, os livros clássicos. Tem que ler Shakespeare, tem que ler Dostoiévski, tem que ler os grandes clássicos da humanidade. Vai ler a Bíblia, vai ler o Alcorão, vai ler o Bhagavad Gita, vai ler Crime e Castigo, vai ler Harry Potter, vai ler Nárnia. Vai ler livros de pessoas enfrentando situações de pessoas. Isso, nas palavras do professor Olavo, chama-se riqueza do imaginário. É quando tu tem muitas cenas dentro da tua mente que tu pode comparar com o que está acontecendo na tua vida e utilizar as cenas que já estão dentro da tua mente para se sair melhor na situação que tu tá vivendo. Isto chama-se riqueza do imaginário. Filmes não são muito bons para isso porque ocultam muitos elementos. Agora, livros, grandes clássicos, meu Deus, são fantásticos. Tu sabe o que é copywriter? Copywriter é uma narrativa que seduz, que vende, que é empolgante, que é maravilhosa. Quem foi o maior copywriter que existiu? Jesus Cristo.
A gente não tem acesso a efeitos audiovisuais quaisquer na Bíblia. A gente não tem alguém ameaçando tirar o nosso salário. A gente não tem pressão exterior. Quem se converte ao cristianismo tá lendo palavras e se convertendo, se convencendo de que aquilo é real. Isso é copy. Isso é sedução. Não tem ninguém dizendo, Thiago, tu tem que parar de ser cristão. Tu não pode ser cristão. Ou eu vou te pagar pra te ser cristão. Não. Me converti ao cristianismo por amor à parada. Então, saber copy, saber uma narrativa, te dá vantagem pra lidar com as pessoas. Pra te fazer uma análise do comportamento daquela pessoa. Os livros que enriquecem o nosso imaginário nos dão arquétipos. Anjos e demônios, pessoas violentas e vingativas, pessoas que nos ajudam. E com base nesses arquétipos, nós agimos melhor na vida real. Claro, não só a Bíblia, não só o Bhagavad Gita, não só os livros sagrados do budismo, não só isso, tá? Os grandes clássicos da humanidade. Leia-os, porque vai melhorar a tua vida. Bom, retornando ao Yuichi, o ponto fraco dele é a vingança. A vingança é algo muito ruim. Se eu fosse me vingar de cada um que jogou um tijolo em mim, eu não teria tempo para construir o meu império. Sempre há cachorros latindo no mundo. Sempre há cadelinhas da ideologia para me xingar. Sempre há opositores e inimigos. Seja tu o Lula, seja tu o Bolsonaro, sempre haverá oposição. Se tu se deixar cegar por a vontade de vingança, o que vai acontecer é que tu não vai trabalhar na construção do teu império, e o teu império é muito mais importante do que se vingar. Tu tem um legado a deixar no mundo. Eu não posso permitir que tu se cegue pela vingança. Pessoas cegas pela vingança caem nos piores erros possíveis. A vingança é feia. Mata a alma e a envenena. Light Yagami. Ponto forte: planejamento em tempo real. Ponto fraco: narcisista demais. Quantas vezes a gente já viu o Light Yagami pegando um bloco de notas, uma lapiseira e anotando: se acontecer X, eu faço Y. Se acontecer Y, eu vou fazer X. Se me pegarem aqui, o meu álibi é tal. Se me pegarem lá, o meu álibi é outro. Então, ele tá sempre vendo o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, uma semana. Eu não sou muito fã de planejamentos estratégicos de muito longo prazo, porque eles costumam falhar miseravelmente. Tudo muda de uma semana para outra. As situações mudam, a tecnologia muda, o cenário político muda, tudo muda, tá? A cada 5, 10 anos a gente tem um novo Brasil, com outra ideologia, com outro pensamento, com outra coisa. Cada hora o Zeitgeist seduz as pessoas para um caminho. Então, eu não gosto de planejamentos de longo prazo. Eu gosto de planejamentos semanais. Sabe quem que eu notei que também é assim? Felipe Neto. Ele tem ele publica vídeo todo dia, mas ele grava uma semana de antecedência. Se ele parar de gravar hoje, daqui uma semana já acaba todo o conteúdo dele. Só que isso dá uma vantagem estratégica enorme. Se acontecer de jogarem uma bomba atômica no Brasil, ele já pode falar hoje mesmo dessa parada. Entendeu? Porque ele não tem anos de conteúdo à frente. Ele tem mobilidade, flexibilidade. Ele não perde o timing de nada. O mesmo é válido pro Light Yagami e agora vai ser válido pra ti. Eu não sei o que tá acontecendo dentro do teu emprego, na tua escola, no que for que seja. Pegue
uma folhinha em branco e comece a anotar. A situação é X, eu acho que vai acontecer Y. Qual pode ser a melhor resposta? Ponto. Mas e se acontecer um pouco diferente isso e aquilo? E se todo mundo ignorar? E se as coisas tomarem um caminho diferente? Papel e lapiseira. Se tu chegar em qualquer papelaria, tu encontra blocos massivos, tá? De folhinha, sei lá, se é 9, 10 reais. Cara, eu uso isso aqui pra tudo na minha vida. E vou continuar usando ainda por muito tempo. Provavelmente nunca vou parar de usar. Uso também folha de ofício quando é necessário, blocos menores. O que custa tu colocar as coisas no papel pra ter um pouquinho mais de clareza? Nada. Então comece a fazer isso. E o ponto fraco do Light Yagami foi seu narcisismo. Eu quero ser o deus do novo mundo. Eu vou deixar as pessoas saberem que há alguém punindo os outros. O Ayano Koji jamais cometeria esse erro. Deixar que alguém percebesse o padrão, o Ayano Koji não seria tão tolo. Então, o Light Yagami, por querer ser maior do que sua capacidade, se tornou uma pessoa tão narcisista, que não percebeu os próprios erros e as próprias falhas. Não importa o quão incrível, potente e forte tu seja, se tem um país inteiro te investigando, hora ou outra alguém te acha. Hora ou outra alguém vai estar muito próximo de ti, vai te isolar e vai saber quem tu é. Então, narcisismo nos cega. Quando tu acha que tu tem mais capacidades do que realmente tem, o que acontece é, tu tropeça, tu cai. Tu entra no caminho das trevas, tu acha que tu é o cara que porta a espada da justiça. Eu sou a justiça, se não for do meu jeito, de outro jeito não será. O narcisismo faz o criador de conteúdo dizer: eu vou produzir só o que eu quero produzir. O narcisismo faz o escritor de livros dizer: eu não preciso vender, eu já sei escrever. E esse cara, escritor, nunca vai se tornar um best-seller. É o narcisismo que diz para as pessoas: eu não preciso de um coach, eu já sei de tudo. E aí não aprende a vender, não aprende a comunicar, não aprende a criar uma página de vendas. E aí fica zombando, hahaha, Pablo Marçal e o helicóptero. Isso é narcisismo puro. Se as pessoas fossem mais inteligentes, estariam aprendendo com os caras que ensinam e estariam enriquecendo. Na verdade, os mais inteligentes já estão enriquecendo. Bom, é aquele negócio, eu fico tranquilo, eu lavo as minhas mãos, cada um está tendo o futuro que merece. Johan Liberty, ponto forte, carisma, ponto fraco, niilismo. O Johan, ele sabe usar as expressões corporais dele para brincar com o ambiente. Quando ele tá com aquele juiz, e ele fala algo um pouquinho mais agressivo, e o juiz já se irrita, o que ele faz? Não foi exatamente isso que eu quis dizer. A tua linguagem corporal inclui as tuas expressões faciais e o teu corpo. Se tu souber o que tá fazendo, tu pode acalmar os ânimos de uma pessoa, tanto quanto pode irritar uma pessoa. O Yuichi sabe irritar as pessoas. O Light Yagami, o Ayano Koji sabe criar o rapport com as pessoas. E o melhor de todos em usar sua linguagem corporal é o Johan. Ele vai dominando a situação. Opa, eu quero que esse cara chegue na conclusão tal. Beleza, a minha linguagem corporal neutra. Eu vou falar de forma doce no ouvido dessa pessoa, porque eu quero ser carismático, eu vou ouvir ela.
Eu vou prometer o céu e a terra. Mas era uma manipulação. Eu já disse pra vocês, o melhor manipulador que tem, a gente não sabe quem é porque ele nos manipulou. O melhor maquiavélico que existe tá no poder e a gente não sabe quem ele é porque ele nunca demonstrou ser maquiavélico. O carisma é exatamente isso. É não deixar as pessoas saber que tu tem intenções malignas por trás. É tu seduzir as pessoas a tal ponto que elas confiem em ti cegamente. Vou te dar um exemplo. Claro, eu vou te dar 2 exemplos de 2 pessoas que comandam bolhas. Jair Bolsonaro e Lula. É inegável o carisma desses caras. É inegável. Se o Lula falar assim, ó, motorista de aplicativo tem que ser CLT e não ter CNPJ. Cara, automaticamente, influenciadores de esquerda, porque esses motoristas de aplicativo são mini burgueses, trabalham a serviço da burguesia, que nojo de motorista de aplicativo. Com uma palavrinha do Lula isso acontece. Bolsonaro lança um perfume e esgota as vendas em 1-2 horas. É um fenômeno político. Ambos são fenômenos políticos. O que é isso, meu Deus do céu? Carisma. É saber se posicionar. É saber seduzir corações e mentes. Eu quero que tu seja carismático. Eu quero que tu saiba seduzir as pessoas. Eu quero que tu aprenda a se comunicar de uma forma que as pessoas entendam. De uma forma que as pessoas comprem o teu perfume se tu anunciar. De uma forma que as pessoas briguem pela tua causa se tu anunciar ela em voz alta. Existem inúmeras e inúmeras formas de ter carisma. Inúmeros e inúmeros livros ensinando a ter carisma. Tu só não vai ser carismático se tu não quiser. Tem as armas da persuasão, tem 1000 livros te ensinando a ter carisma. Tu não vai ter carisma se tu não quiser. Tu pode comprar carisma. Como que compra carisma? Comprando as armas da persuasão, comprando como convencer alguém em 90 segundos, como fazer todo mundo te amar, aprendendo a lidar com as pessoas através do que os experts em comportamento humano falam. Aprender uma entonação de voz, aprender uma linguagem corporal melhor. É assim que tu se torna mais carismático, tá? E o defeito do Johan é o niilismo. Sim, a tua filosofia de vida pode te ferrar feio. Feio mesmo. A gente tem inúmeros filósofos que eram atormentados pelas suas próprias filosofias, que ficavam lá angustiados, tendo crises existenciais. A gente tem inúmeras pessoas normais, que nem são filósofos, mas que aderiram a uma filosofia e hoje são angustiados. Pesquisa aí, ó. Esquerdistas têm 10 ou 20 ou 30% a mais de ter depressão só pelo fato de serem esquerdistas. Pra te ver o quanto a ideologia ferra a mente de uma pessoa. O Johan, ele era nihilista. Isso significa que ele não via significado em nada. O niilismo, se Deus existe, tu tá ferrado por ser nihilista. Se Deus não existe, tu poderia muito bem ter vivido uma vida de prazer e putaria, tu poderia ter vivido uma boa vida hedonista, mas não, tu foi viver igual um niilista. Olha, eu aposto a minha existência que Deus existe. Caso não existisse, eu seria o maior hedonista possível. Jamais niilista. Tendo todas as opções que eu tenho, ser um niilista? Não, pô. Claro,
O Johann utilizou o niilismo dele de uma forma tão fria, de uma forma tão psicopata, para acumular poder, para manipular pessoas, situações a seu favor, tá? Mas, mesmo assim, se ele fosse mais altruísta, se ele tivesse outra filosofia de vida, ele poderia ter ajudado a humanidade, ele poderia não ser um monstro, mas a filosofia de vida dele fez ele ser um monstro inescrupuloso que acaba com as pessoas, que esmaga elas. Ele poderia ter sido um cristão, ele poderia ter sido um hedonista, mas ele escolheu o caminho do niilismo. E sim, a nossa filosofia de vida vai impactar muito na nossa felicidade, nas nossas escolhas. É muito diferente um sujeito nihilista que acha que não existe bem e mal, regra, certo e errado, tomando uma escolha sobre o que vai fazer com uma pessoa, e um outro sujeito cristão. São escolhas muito diferentes, tá? Então toma cuidado com qual ideologia tu vai seguir, qual vai ser a tua filosofia. Pessoal, se vocês ainda não conhecem as 7 leis maquiavélicas do sucesso, um método que eu mesmo inventei, tá na hora de conhecer. Clica no primeiro link da descrição. Hoje é dia 4, dia 30, acaba, encerra, e eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então, não seja lerdo, seja rápido, sucesso requer velocidade, toma uma decisão logo, tá?